Boa noite. Não é muito o que se sabe entre nós sobre a África de expressão portuguesa, que há 11 anos chegou à independência. Mais do que imagens completas, dispomos sobretudo de parcelas das realidades que são cada um daqueles países. Os anos depois da independência é um conjunto de filmes com que a Direção de Informação da RTP pretende aproximar-se tanto quanto possível do retrato real das ex-colónias portuguesas. A começar por Cabo Verde. Há 11 anos, Cabo Verde poderia ser dos países citados o que mais razões teria para calcular sombrio o futuro. Os dirigentes diziam então que o desafio era tornar viável um território sem recursos naturais, sem água, apesar de rodeado de água, sem árvores, apesar do verde inscrito no seu nome. Hoje pode dizer-se que a primeira década mudou a face do país. A pobreza continua, as carências abundam, mas vê-las de perto é vê-las cada vez menores, diariamente contrariadas, até com ciência, para muitos inesperada. Com estabilidade política, Cabo Verde tem sabido aplicar as energias na luta contra o subdesenvolvimento. Parece fazê-lo seguindo Amílcar Cabral, patrono também de um pragmatismo que, noutro sentido, poderíamos propor aos espectadores da reportagem desta noite. A realidade é a que existe, não é aquela que está na nossa cabeça. Partimos com a pergunta: como se vive hoje em Cabo Verde? Tentamos responder com uma reportagem de informação que fosse, ao mesmo tempo, um filme de olhar para as pessoas cabo-verdianas. Nós chegamos agora de Lisboa. Sim. O que é que o senhor nos diz sobre Cabo Verde? Na questão de dinheiro, temos pouco. É pouco dinheiro. Temos pouco dinheiro. Com o vencimento, por exemplo, do motorista, não passa de 10 mil escudos. Mas é cara a comida? Exato. Em comparação com os ordenados? Exatamente. É caro. Não pode. A gente não consegue viver uma vida em condições só com o ordenado. Mas quer dizer, nos últimos anos e depois da independência, isso? Sim. Depois Isso melhor ou não? Quer dizer... Bom. Isso agora melhor. Até porque isso agora melhor, sem dúvida. Embora aqui ainda somos pobres, o nosso governo é pobre, não podemos viver, toda a gente não consegue viver conforme que, quer dizer, conforme que desejamos. Claro. Ninguém, conforme desejamos, não podemos viver, mas a vida vai assim, razoável. Precisamos de muito trabalho, para toda a gente trabalhar. Sim. Por não ficar ninguém sem trabalhar, assim, com o trabalho a gente vive melhor. Sim, mas há falta de empregos, é? Ainda há maiorias de alguém sem trabalhar. Mas porque há falta de emprego ou porque as pessoas não querem? Há falta de empregos, há falta de dinheiro para pagar. Pois. Há falta de dinheiro para pagar os empregados. No entanto, ninguém vai trabalhar de graça, sem ganhar nada. É ou não? Isto é certo, ou não? É claro. Pois, não dá. Mas a gente vai. E que idade é que o senhor tem? Ainda eu tenho 27 anos. 27 anos, mal se lembra como é que era a vida em Cabo Verde antes da independência. Não, eu lembro perfeitamente. Era muito mais difícil. Era muito mais... Os pobres não tinham vida. Viviam mal, sacrificado. O que é certo, estamos melhor que antes. Sim. Estamos melhor. Embora sem chuva. A chuva é que é o grande problema aqui, não é? A chuva que é grande problema. Com a chuva somos ricos. Com a chuva somos ricos.
Junto à costa ocidental africana, no seguimento da zona do Sahel, 10 ilhas vulcânicas, território povoado a partir do século XV. Portugueses e escravos negros são a origem da República de Cabo Verde. Morremos e ressuscitamos todos os anos. Teimosamente continuamos de pé, num desafio aos deuses e aos homens. Aprendemos com o vento a bailar na desgraça. As cabras ensinaram-nos a comer pedras para não perecermos. O mar transmitiu-nos a sua perseverança. As estiagens já não nos metem medo, porque descobrimos a origem das coisas. Todas as conversas vão desaguar na falta de chuvas, nesta terra que é poeira sobre as águas e cuja história se confunde com a memória de fomes e secas, milhares de mortos ao longo dos anos. Banal noutro país, esta imagem é em Cabo Verde uma conquista. Depois da independência, decidiu-se que a seca é apenas uma grande contrariedade que o colonialismo não combateu. Hoje, 9 milhões de acácias de vários tipos cobrem já cerca de 30 mil hectares nas várias ilhas. São árvores criteriosamente escolhidas. Não precisam muita água, combatem a erosão dos ventos, fixam a terra, modificam aos poucos a ecologia. Para plantá-las, porém, um trabalho gigantesco. No sentido de corrigir a escassez da água, não é? Estamos a fazer esses tipos de caldeiras, que nos dá muito mais vantagem do que, em geral, as banquetas, que são trabalhos muito... A banqueta é um trabalho não só leva muito tempo, a caldeira nos dá muito mais produção no campo do que o trabalho de banqueta. As banquetas são uns pequenos muros. A caldeira é feita, as curvas, é feita em murete. É murete com pedras a fim de segurar melhor a retenção da água. E em cada um deles põe-se uma árvore, sim. Neste caso é a caça americana. E esta, neste caso, desta plantação, foi posta em que? Foi posta no mês de setembro. Setembro, sim. Está à espera de chuva. À espera de chuva. Se não chover, temos dificuldade, por exemplo, à perda de muitas pradas, né? Aqui estas caldeiras são quantas por dia? Quantas pessoas? Cada pessoa faz, uma mulher faz 5 caldeiras por dia. Sim. Nós, um homem, 8 caldeiras. São milhares os camponeses ocupados nos trabalhos de arborização. Mal pagos, mal alimentados, pequenos na imensidão da aridez. Carregam pedras e sacrifícios. Outras gerações serão beneficiárias. Falar da árvore é falar do futuro de Cabo Verde e do presente da primeira juventude da independência. Cozinha esse trabalho. Que se calhar ele tudo me se compra-se. Trabalhe. 9 meses preparando os terrenos para as chuvas de cada ano e acreditar depois que elas venham.
minha terra é Cabo Verde, e onde Deus botar na meia-mar, navio de pedra, tá buscando sem poder olhar nesse lugar, oh mar azul, abriga-me para o luxo branco, trazem a carta, povo sagrado, chorra que cresceu na frente. De todas as árvores postas em Cabo Verde, 25% morrem à míngua d'água. Mas os cabo-verdianos não desistem. Adiam a esperança para no ano seguinte insistirem, como fazem com o milho, repetidamente cultivado, apesar de raramente bafejado pela chuva. Quando os campos ficam desoladoramente amarelos de sede, não resta senão colher o milho seco e aproveitá-lo para alimentar o gado. No último ano agrícola, a produção foi baixíssima. Dos cerca de 35 mil hectares semeados, a fraca pluviosidade apenas consentiu no aproveitamento de uns 4 mil hectares. A uns 20 quilómetros da praia, na Ilha de Santiago, numa aldeia chamada São Jorge dos Órgãos, íamos de passagem, parámos justamente para podermos mostrar-vos um mero exemplo do esforço de fixação dos solos, que é certamente, com o trabalho de arborização, o maior, o mais importante empreendimento do homem cabo-verdiano pós-independência. Em Cabo Verde, ou não chove, ou então chove demais. E quando assim é, as águas arrastam as terras. Com a construção destes diques, e em Cabo Verde estão já construídos mais de 15 mil, as terras fixam-se e tornam-se férteis. A chuva não as leva. O mesmo se passou com pequenos muros que podemos ver ali em frente, e em todo o país foram já construídos mais de 2.000 quilómetros daqueles muretes. Estes muros fixam também as águas e permitem a sementeira e a plantação de produtos como o feijão, a mandioca, a cana-do-açúcar. Apesar da falta da chuva, estas plantações que vemos vão salvar-se, mas apenas porque beneficiam da água de um poço. O mesmo já não vai acontecer com a batata que, semeada no leito da ribeira, ficou à espera de chuva e a chuva não veio. O milho seco, que também pode ver-se amarelo, semeado em agosto, já nenhuma água o poderá salvar. Bastaria a desejada chuva de outubro, mas essa não veio. Contra a estiagem que obriga à importação maciça de produtos agrícolas, experiências alargando as áreas de regadio. Estamos a entrar no Monte Genebra, um exemplo. Antes da independência, aridez. Hoje, 17 hectares férteis, que quase alimentam a Ilha do Fogo. O segredo é a água captada a centenas de metros de profundidade. O Monte Genebra é uma experiência demonstrativa de que o espectro da falta de recursos não justifica a inércia. Sem água nem recursos minerais, Cabo Verde tem, contudo, sol e vento, com os quais está a produzir energia elétrica, gelo e água dessalinizada. Duas ventoinhas instaladas na Ilha de Santiago fabricam energia capaz de assegurar 60% da eletricidade necessária à cidade da praia. Nem sempre a capital cabo-verdiana dispõe de energia suficiente para as suas necessidades. O que se entende melhor se soubermos que na cidade da praia vivem hoje 3 vezes mais habitantes do que à data da independência. População ampliada por legiões de trabalhadores rurais que a seca empurrou para os centros urbanos, imigrantes regressados à terra independente, representantes diplomáticos que antes não havia e numerosos cooperantes estrangeiros que acompanham os avanços e os recuos da reconstrução do país. Geralmente bem remunerados,
Os cooperantes trazem os conhecimentos técnicos, mas é Cabo Verde que traça os caminhos a seguir. Uma tal explosão populacional agrava o déficit habitacional que hoje na praia é de 500 fogos ano e leva a que as rendas de casa atinjam o dobro do salário mínimo nacional, do qual, aliás, nem todos beneficiam. As taxas de desemprego e subemprego são elevadas, não apenas nas cidades, enquanto o custo de vida começa a ser dificilmente suportável para as camadas mais desfavorecidas da população. Senhora, como é que estão as papaias? Qual é o preço? 25 escudos? O quê? Cada uma ou quilo? É o quilo? Quilo. O quilo. E tem aumentado o preço nos últimos tempos ou não? Tem baixado o preço? Tem subido e tem baixado. Tem subido e baixado? É conforme a época do ano? Sim. Conforme é tempo. A senhora acha que são caras ou que são baratas estas papaias? Agora é caro. É caro? Prêmio de pele. Esse peixe bem vende. Esse peixe bem vende. Sim. Para a chunca chupa, para comer cunhanetes que tem na casa. Eu não percebo crioulo, Percebe? não sabe português? Eu estou a vender peixe. Sim, Esse peixe está muito barato. sim. Sem escudo, uma lasca de peixe. Mas toda a gente não compra porque não tem dinheiro. Sim. Mas eu também, uma vez, o peixe era mais barato. Porque o milho era mais barato. Sim. Milho, uma vez, era 5 escudos um litro. Sim. Porque era muito chuva. Tinha muito chuva, mas agora não tem. Agora, vendiam lasca de peixe por 20 escudos. 20 escudos dava para muitas coisas. Dava 1 litro de milho, 5 escudos. Meio litro de feijão, 12,500. Dava gordura, dava lenha, dava tudo. Mas não tem chuva. Tanto eu, tem mais de um mês, não come carne, não tem dinheiro para comer. Antigamente morria-se de fome em Cabo Verde, hoje não. Todas as notícias o confirmam. Há, porém, populações sofrendo de má nutrição moderada ou mesmo grave. Mas Cabo Verde, a mais pobre das ex-colónias portuguesas, consegue ser a única onde não é necessário recorrer a complicados e subterrâneos esquemas para a obtenção dos produtos essenciais, onde pura e simplesmente não existe mercado negro de divisas, onde o abastecimento público é eficaz. No comércio da cidade da Praia encontra-se tudo o que é essencial. E para quem disponha de poder de compra, mesmo o que não é ou não parece indispensável, existe em abundância. Os comerciantes mostram-se satisfeitos com a margem concedida aos privados na comercialização e venda de bens de consumo. É, no entanto, uma empresa pública que importa e distribui a impostos por todo o país os produtos alimentares básicos. Vende-os a baixos preços, mas vende-os mesmo quando são oferecidos ao país. Os lucros, o Estado investe-os em setores prioritários da economia. Depois de compreendida pelas entidades doadoras, esta originalidade reforçou a imagem de seriedade e boa gestão de que gozam os dirigentes cabo-verdianos. São os próprios emprestadores que elogiam Cabo Verde como o país africano que melhor utiliza os financiamentos externos. Enquanto os países socialistas se cingem, como é hábito, à cooperação bilateral nas áreas militar e de saúde, a solidariedade vem sobretudo de nações e organizações ocidentais, governamentais ou não, cuja presença é, aliás, notória para quem visita o país. Com as doações e os créditos internacionais, Cabo Verde garante mais de 80% do investimento público. A dívida externa é relativamente pequena. Usando de um pragmatismo económico elogiado pelo Fundo Monetário Internacional, o país consegue o equilíbrio da balança de pagamentos através da volumosa ajuda externa, da exportação de serviços e da captação das remessas dos imigrantes. A imigração é antiga, tem a idade das secas e das fomes coloniais. 300 mil cabo-verdianos são a população do arquipélago, mas pelo menos outros tantos, há muito que trocaram o mar e os campos do seu país pelos prósperos eldorados de outros continentes. Hoje, o produto do seu trabalho influencia o rendimento per capita de Cabo Verde. Na alfândega da cidade de São Felipe, é dia de receber encomendas. Os que ficaram vêm de todos os recantos da Ilha do Fogo, à procura de um nome escrito em português em tampos de bidons. Bidons de bidonville de todas as partes do mundo,
pejados de objetos tingidos de suor, saudades encaixotadas, adiando regressos. Nalguns virão convites de novas partidas. E no avião seguinte, outras esperanças embarcam por entre despedidas e recomendações. A terra seca vai ficando pequena, é poeira cada vez mais longe, silêncio que harmoniosamente a noite canta. Lamento de apeto, leva-me mensagem para cresceu, que sei que os braços estão a chorar, para espiar destino, nem certeza de estrangeiro. Conta-me a graça de festa. Se a minha terra se abrir, mata maçã para receber. Mostra-me neste de crioula, é moda feia, nova vida. Lamentos imigrantes ecoam pelas ruas quase todas, famílias incompletas. Mas esta avenida é cântico de regresso. Nasceu depois da independência, casas que as poupanças foram alinhando. Holanda, do nome de um dos países onde é grande a colónia cabo-verdiana. Aqui, como noutras partes, vêm decrescendo campanhas que encorajam os imigrantes a desconfiarem da orientação política de Cabo Verde, a não regressarem, a não investirem no país. A ideia que eles têm, que Cabo Verde está a seguir pelo comunismo, eu acho que isto está errado. Então, e está a seguir para onde? Pois eu acho que nós temos uma política socialista, mas no social-democrático, conforme eu estou a ver, não é? Politicamente, como é Cabo Verde? O Estado é o PAICV, o Governo é o PAICV, Partido Único. Mas nem sempre a coincidência parece ser absoluta. Em São Felipe, jovens do partido promovem as eleições que vão realizar-se, pintando inscrições no Palácio do Governo, o que é contra a vontade do delegado governamental. Como os jovens insistissem, o delegado resolveu a questão, recorrendo à polícia. As eleições destiram-se à Assembleia Nacional Popular, principal órgão do Estado cabo-verdiano. Trata-se de eleger os deputados que durante 5 anos ocuparão este edifício, por sinal construído e oferecido pela cooperação chinesa. Num país livre como Cabo Verde, portanto, entendo que o voto é a manifestação de vontade, não é? De um determinado tipo de coisa. Portanto, eu sinto-me bem. O povo sabe por quem vota e porque vota no dia 7 de dezembro. 7 de dezembro, o voto por Cabo Verde. 7 de dezembro, conseguir mais e melhor. Bem situado estrategicamente, Cabo Verde adotou uma política de não alinhamento que se tem traduzido por uma crescente credibilidade da sua voz no âmbito dos conflitos da África Austral. Inscrevendo nos seus princípios o anti-imperialismo e o anticolonialismo, não é por isso que o PAICV aceita bases militares estrangeiras no território. Recusa-as, assim como rejeita dependências. Combatendo o racismo e o apartheid, o regime autoriza que aviões sul-africanos escalem o aeroporto do Sal,
mesmo que para isso tenha que resistir a pressões contrárias, como ainda recentemente teria acontecido. Importante fonte de receitas para o país, o aeroporto do Sal deixou de ser deficitário, em boa parte graças aos voos da South African Airways. E foi às expensas da África do Sul que as suas pistas foram repavimentadas. Exemplo este com que os observadores costumam ilustrar o pragmatismo político atribuído aos dirigentes de Cabo Verde. É preciso nós todos participar, mas é sobretudo necessário que nós todos nos unir para avanços na terra, unir para construir progresso. O primeiro-ministro Pedro Pires é candidato a deputado por Santa Catarina, o mais populoso concelho do país, situado na ilha de Santiago. Coincidiam na rua o comício do partido para a apresentação dos candidatos pelo Círculo e as festas populares, assinalando o dia da Santa Padroeira na Vila da Assomada. Final de corrida de cavalo de festa em Santa Catarina. Necessário de um cardiologista para controlar donos de cavalo hoje. Controle de donos de cavalo. Problema grande. Nunca saber quem é campeão hoje. Entre a população, membros do governo, o próprio primeiro-ministro, não pareciam especialmente protegidos por serviços de segurança, nem exibiam nenhuma espécie de ostentação do poder tão vulgar noutros países africanos. O cabo-verdiano é um povo pacífico e não parece em litígio com os seus dirigentes. Um deles fazia parte do júri das tradicionais corridas de cavalos. Militante de Jaque, candidato que Sérgio Filipe vai organizar atrás de desfile. Todos militantes e candidatos de Jaque e jovens que vêm para bem organiza. É desfile de Jaque para organizar a riba da praça. Os preparativos do comício começaram de manhã cedo. Estão presentes todas as organizações comuns aos partidos congêneres do PAICV. Pioneiros, milícias populares, sindicatos, organizações de mulheres, comissões de trabalhadores. O PAICV descende do PAIGC, Partido para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Foi fundado em 1980, quando um golpe de Estado em Bissau rompeu o processo de unidade entre os dois países, preconizado por Amílcar Cabral. Denominando-se vanguarda política do povo, o PAICV afirma estar a edificar um Estado de democracia participativa. Política de nosso partido de basear a política na base de participação de todas as camadas de nossa população na luta grande contra a miséria, contra atraso, para liberdade e para progresso nas terras. Viva a República Verde! Viva a Unidade Nacional! Para as eleições havia uma lista única proposta pelo PAICV, à qual a população podia acrescentar nomes de independentes. Estes constituem hoje cerca de 1/3 dos deputados da Assembleia Nacional Popular. Se não é o sistema pluripartidário que o partido não exclui do futuro, é já uma invulgaridade em África, num país onde não se conhecem perseguições aos opositores, onde não se sabe da existência de presos políticos, onde está banida a pena de morte. As Forças Armadas contam com um pouco mais de 1000 homens, uma parte das quais constituída pelas milícias. A liberdade religiosa é patente nesta simultaneidade. À rua, onde se exalta o partido, chegam os cânticos em louvor da Igreja.
Cabo Verde, todas as igrejas permanecem abertas. O culto é livremente exercido e a rádio transmite os serviços religiosos. As vozes politicamente mais dissonantes vêm da Igreja. Um setor da hierarquia acusa o regime de falta de liberdade, de abuso do poder e de corrupção. As críticas circulam livremente através do mensário Terra Nova. E vamos lembrar que Jesus ressuscitado está no meio de nós. Considera-se que o país tem piorado do ponto de vista moral e que o materialismo do partido desvia os jovens da Igreja, mobilizando-os para as suas organizações. Quase toda a população professa o catolicismo, que em Cabo Verde é tão antigo como o povo. Os sinais da religiosidade são permanentes e podem encontrar-se solenemente caminhando por uma estrada no interior da ilha de Santiago. Não podemos ter a certeza, mas julgamos que se chama Vai à Luz a esta antiquíssima celebração. Despedem-se os vivos do defunto 8 dias após a sua morte. Mas também a morte já cedeu algum terreno nestes últimos 10 anos. Desde a independência, a esperança de vida dos cabo-verdianos aumentou em quase 20 anos. Admira menos se soubermos que à data da descolonização existiam para todo o país 13 médicos e que, em vez deles, há agora mais de 100, cooperantes em parte. Um número que permite uma média médico-habitante bastante acima da existente em África e muito superior ao nível que a Organização Mundial de Saúde considera satisfatório. O pessoal de enfermagem também cresceu consideravelmente e, em lugar dos 2 hospitais de há 10 anos, funcionam agora 6. Fazendo incidir o seu esforço na área da medicina preventiva, Cabo Verde gasta com a saúde 5 vezes mais do que a média dispendida pelos países da África Ocidental. Patrocinado pela Suécia, mas atualmente já dirigido por nacionais, um programa de proteção materno-infantil é talvez a iniciativa mais bem-sucedida nesta área. Graças a ele, 15% das cabo-verdianas em idade fértil fazem planeamento familiar e a taxa de mortalidade infantil é de 70 por 1000. Um índice que só é bom se comparado com o existente à data da independência, 108 por 1000. A meta anunciada é saúde para todos no ano 2000. Nessa altura, a filha de Isabel terá 14 anos. Nasceu há uma semana, é hoje a sua 7ª noite de vida. E por ser a 7ª, amigos e familiares cumprem um ritual, a noite de 7. A festa começa à porta de casa, a luz do luar fazendo as vezes da eletricidade que não chegou ainda ao bairro de Santa Filomena, na cidade de São Filipe. Alguém descobriu um gerador a custo, alguém o reparou com esforço e só assim pudemos filmar. As homenagens são para mãe e filha. Com um reposteiro de pudor, faz-se um quarto na única divisão da casa que vai receber os convivas. A festa recorre a modestos luxos, mas consegue copiosa alegria, só até à meia-noite. Porque a partir dessa hora, a mãe, que desde o parto não saiu da cama, ficará sozinha com a criança. É-lhe proibido o sono. Todos os sentidos ficarão de vigília contra maus olhados inimigos, previamente afugentados pelos instrumentos da crença. Por que é que se faz isto? Guarda, nós somos guardas. Feiticeira. Feiticeira que vai comer menino. Hoje à noite, sexta-feira. Nós todos somos guarda, madrinha, padrinho, pai e mãe. Nós somos guardas da criança. Que feiticeira vai apanhar hoje à noite.
A noite de sete, cerimónia também chamada de guarda-cabeça, é uma tradição cabo-verdiana que se mantém viva, sobretudo nas Ilhas do Fogo e Santiago. Depois, a vitória sobre as forças do mal festeja-se à medida das posses. Na panela, o que puder ser. No copo, pode ser sempre o grog local e o whisky quando pode. Música há sempre. Não depende de contas que se deitem à vida. E até pode servir para esquecê-las por momentos. Ele que cabuçani, pra me canha morada.